Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. A Revolta dos 18, um novo capítulo nessa difícil construção da Série B de 2026. Quem acompanha o 45 Minutos assistiu certamente, capítulo a capítulo, da luz que nós jogamos em cima desse imbróglio, e eu diria que tudo aquilo que a gente vinha alertando se concretizou. Inclusive, nacionalizou a cobertura e o foco quanto a essa questão. E o último capítulo é esse que a gente está vendo na tela e que nós estamos chamando de A Revolta dos 18. São 18 times que formam o Futebol Forte União, antiga LFU, e que fizeram um documento contundente contra a FFU, divulgado na última sexta-feira, que já teve uma resposta. O documento dos clubes é muito detalhado, a resposta é muito superficial, mas é importante entender essa troca de documentos, essa guerra, já não mais dos bastidores, agora uma guerra pública e oficializada. É importante entender esse capítulo como mais uma porta aberta para o que pode se tornar um dos grandes imbróglios judiciais da história recente do futebol brasileiro. Não se deve descartar a possibilidade de rompimentos, e depois resolve na justiça, de alguns desses clubes com a FFU. Há um incômodo grande, a gente diz isso desde dias atrás, há um incômodo grande com questões que foram definidas, algumas delas sem o conhecimento dos times que estavam na Série A, porque foram decididas envolvendo apenas as equipes da Série B do ano passado, ou seja, Sport, Ceará, Juventude e Fortaleza chegam para uma competição com algumas definições das quais eles discordam veementemente. E ainda há acusação de processos que foram decididos de forma não muito transparente. A gente vai trazer aqui um pouco desse documento. A gente está com todos os pontos aqui. Vamos debater alguns deles e mostrar o que pode acontecer a partir desta segunda-feira, porque haverá um novo encontro da FFU, da cúpula da FFU, com esses 18 clubes. Tá? Já vou, inclusive, trazer aqui para a tela o início do documento apresentado pelos clubes. E eu peço, inclusive, um foco principal nessa primeira página, naquele item 3, onde eu já coloquei o escudo do São Bernardo e do Náutico. Tá? Vou passar rapidamente pelo primeiro e pelo segundo, e depois a gente já entra no terceiro. O primeiro fala da desvalorização institucional do produto Série B. E é uma reclamação dos clubes de que há uma falha na comercialização do produto. É um recado direto de crítica ao departamento comercial da Liga na venda da Série B. O segundo é diretamente relacionado, depreciação do valor das cotas. Esse aqui eu vou ler. Como consequência direta da falta de foco comercial mencionado anteriormente, os valores obtidos para as cotas de transmissão e patrocínios da Série B têm se mostrado aquém do potencial do mercado. A estratégia de venda adotada não tem conseguido capturar o valor real dos nossos jogos.
E eu chego no item 3 para abrir o debate, onde já é jogado na mesa o acordo do Náutico e do São Bernardo com a CBF e, consequentemente, a Globo. Os recentes acordos firmados por Náutico e São Bernardo servem como alerta crítico para todo o bloco, evidenciando como os investidores parceiros não estão precificando adequadamente os ativos da Série B. A decisão desses dois clubes de buscar caminhos próprios no mercado é um sintoma inequívoco de que as condições oferecidas pelo bloco se tornaram pouco competitivas e desconectadas da realidade. Eu vou ainda puxar um pouquinho do item 4, e aí a gente abre o debate, porque traz algo que eu ainda não tinha visto ser jogado publicamente na mesa. Uma preocupação com o fato dos investidores da FFU e da agência nomeada, que é a Live Mode, manterem participações societárias entre si e com um capital próprio de transmissão, que é a Cazé TV, o que gera dúvidas quanto um canal próprio de transmissão, que é a Cazé TV, o que gera dúvidas quanto à imparcialidade das decisões e a efetiva defesa dos interesses do clube. O texto continua dizendo que isso gera inclusive um desgaste com a Globo, o principal veículo de comunicação do país. Item 1, 2 e 3 a gente já sabia. O item 4 trouxe a Live Mode, que é a Cazé TV, que é a raiz da Cazé TV, para dentro dessa história. Porque a Cazé TV não transmite a competição, inclusive. E isso gerou uma outra reclamação, porque negocia algo ao que o seu canal não transmite e que, de acordo com os clubes, dificulta a entrada da Globo. Porque a Live Mode tem como principal adversário hoje de mercado o Grupo Globo, Cássio. Fred, desde essa semana a gente já gravou alguns vídeos, eu vou bater na mesma tecla. Assim. Alguns pontos aí, eu acho que estão se levantando pontos como se fossem grandes descobertas, como se fossem grandes novidades, e não são. A Live Mode, ela nunca foi dissociada desse. Primeiro, ela fazia uma parte esporte interativo, uma parte seguiu, né? Isso. E outra parte foi fazer outra coisa. São pessoas próximas, isso aí é inegável. E nunca foi um segredo, tá? Assim, se é certo ou errado. Pessoas próximas da FFU ou da Cazé TV? Da Cazé TV. Da Cazé TV, isso. Isso nunca foi um segredo assim. E se era um segredo para algum clube, esse clube era muito mal informado. Então, trazer esse manifesto agora, ainda que eu acho que essa questão com a Globo talvez seja possível, porque são adversários, mas só acho que trazer esse negócio agora como se fosse uma novidade, eu acho assim, que não faz sentido. Mas... Calma. Então, assim, esse é um ponto. Sobre o outro ponto dos da Série A, quando você estava falando que os que estavam na Série A caíram para a Série B e não estavam por dentro do contrato. Eu fui ver como no momento em que a Libra e a LFU, que foi o primeiro acordo que eles fizeram juntos. Aí você pode pegar nas entrelinhas, porque eu vou ler exatamente do jeito que foi feito. Tá? Quando foi o acordo firmado com a Disney. Esse acordo foi anunciado em 1º de março de 2025. Foi aquele contrato de 3 anos com o grupo Disney, que comprou os 380 jogos. Detalhe, comprou os 380 jogos. É isso que vai gerar. Para mim, esse é um debate maior, inclusive. Que era 380 vezes 3, 1.140 jogos. Mas eram os 1.140 jogos daqueles 20 times da segunda divisão. Tanto não eram aqueles 380 jogos que eles não têm os 38 de CRB e Náutico esse ano. Assim, São Bernardo e Náutico. Desculpa, de São Bernardo e Náutico desse ano. O texto foi assim, Fred. LFU e Libra se juntam para a venda de direitos da Série B. As duas entidades que reúnem os clubes do futebol brasileiro acabam de anunciar o primeiro acordo em conjunto. A Liga Forte União, que hoje é FFU, mas era LFU naquele momento, e a Libra chegaram a um consenso e farão a venda conjunta dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso aqui é antes do anúncio da Disney, certo? Isso aqui é na hora que eles se juntaram. Sim. O acordo representa um avanço significativo nas negociações para a estruturação de uma liga única no futebol nacional. Tem a palavra consenso, mas para mim deixa muitas portas abertas, que é o que Fred traz dos que estavam na primeira divisão e não fizeram parte. O Flamengo faz parte da Libra e o Corinthians faz parte da Libra. E eu acho
que a chance é FFU, menos... no caso, Corinthians é FFU. Ah, caramba, desculpa, porque foi mal. O Flamengo faz parte da Libra e o Corinthians faz parte da FFU, que eu justamente queria dar um exemplo de cada lado. Pensei uma coisa e saiu outra. Cada um é a maior torcida de cada bloco. A chance desse clube receber 13 milhões por esse acordo é menos 50, pô. Então, assim, não, veja, se o Palmeiras de um lado e tá o Vasco do outro, se caírem, a chance de receber 13 milhões, que é a cota firmada, é menos 50. Então, para mim, esse cenário fica aberto. Veja, como é que um consenso entre as ligas fez esse acordo que você tem consciência de que determinado clube, se cair, não recebe? Ou será que ele tem um contrato à parte na primeira divisão que fala, se eu cair... por exemplo, o Fortaleza nas placas tinha uma proteção de placas. Será que o Flamengo e Corinthians teriam uma proteção da Série B? Vasco teria, Palmeiras teria, enfim. Mas tem gente que não tem. E nesse caso, o próprio Fortaleza não tem, né? Ele tem da placa, mas não tem da TV. Ou seja, a cota que foi quase 100 milhões vai cair para 13 milhões, 12 milhões. Eu tenho a minha dúvida de que momento esse consenso, entre aspas, estava representando quantos clubes? Realmente falou pela liga toda. Exatamente, Cássio. E isso é algo que vale ser discutido. Essa parte eu acho mais importante do que a ilação sobre a Casa TV. Essa parte eu acho ruim, porque isso, desde o primeiro momento, todo mundo sabia. Assim, jogar isso para a mesa agora, para mim, é até oportunismo, tá? Na minha opinião. Ainda que você possa fazer ligações, mas não dizer, e isso aqui estava desde o começo. Pô. Na hora que todo mundo vendeu 15%, com a LFU na ocasião, intermediando com o investidor, eles eram amigos da Casa TV do mesmo jeito, pô. Então, assim, ali não era um problema, virou um problema agora. Então, assim, eu acho que esse ponto específico eu acho bobo. O do consenso, do contrato, do quantos clubes ele estava representando de fato, eu acho importante, porque eu tenho convicção que uns 10 clubes não cairiam para essa cota de 3 milhões, pelo menos. Eu tenho uma sensação, Fred, que é o seguinte: o primeiro debate que envolveu essas ligas, todos foram voltados para a Série A. A Série B, de fato, ela não era uma... Não havia um debate sobre isso. Havia sobre uma questão, tipo assim, percentualmente a LFU vai destinar um valor que, por exemplo, a Libra não está pensando. Mas naquele primeiro momento, é bom lembrar, quando o pessoal da Libra falou assim, vamos manter o status quo, é com a Globo. O que é que mudou ali depois, por exemplo, o Flamengo se manifestando, dizendo, assinamos um péssimo contrato? Quando a LFU começou a conseguir, com vários players, com Record, / Casa TV, com a Amazon, o montante que a LFU acabou tendo surpreendeu até mesmo muitas pessoas que imaginavam, não vai, porque tá lá os principais clubes de torcida, claro, Corinthians aqui na LFU, então como é que vai conseguir chegar no patamar? Desconfiaram muito que a LFU seria capaz de chegar a esses valores. Só que aí entra a outra parte, o efeito São Bernardo e Náutico. Porque se São Bernardo e Náutico não tivesse conseguido os valores que conseguiu com a Globo e CBF, talvez a gente teria todos esses desdobramentos que acabou acontecendo. Se ganhar, sei lá, 8 milhões, 9 milhões, a situação é essa mesmo da Série B. Quando tem esse fator Náutico e São Bernardo recebendo esse valor, aí os clubes começam a pensar, os caras isolados, porque é quase como se, essa nota que o Cássio mencionou, né? Porque se imaginava que, tipo assim, não, quando o clube vier da Série C e não tiver liga, ou ele vai para a Libra ou ele vai para a LFU. Então não se imaginava, é óbvio que a Disney vai transmitir... A nossa dúvida era o que o São Bernardo faria. E olha que o Náutico já era da LFU, ou seja, nem fazendo parte da liga foi determinado. Por isso que se imaginava, vai exibir os 380 jogos. Tipo, não tem, vai para algum lado. E como o Libra e a LFU meio que se juntaram, a grande questão é, esse fator Náutico e São Bernardo, mostrando esse valor que eles vão ganhar com a transmissão, isso fez com que os clubes pensassem, então, peraí, estão vendendo para a gente uma imagem de que a torneira não tem esse dinheiro todo. E tá aí, 2 clubes recebendo. Então, esse jogo aí, eu não sei, também se envolve a questão das TVs, né? Que, obviamente, o fato da Globo ter colocado mais dinheiro para tentar também dar uma forçada ali no pessoal da Live Emoji, começar a cobrar, os caras estão pagando mais. E aí, essa questão dessa concorrência que, lá na Série A, como eu estava dizendo, o Flamengo se incomodou com o contrato que ele assinou anos depois e começou a cobrar certas coisas. Isso agora volta de novo, porque aí é onde entra talvez um peso maior para o pessoal da FFU. Porque boa parte das equipes da Série B são desse bloco.
E aí, queira ou não, a maioria dos clubes, os 18, né, que aí se manifestaram, 18. A revolta dos acabam 18. relatando essa divergência. Tipo, não dá. Então, quer dizer então, que se eu tivesse sozinho, eu conseguiria assinar esse contrato com a Globo para receber esse valor? Porque se fosse assim, eu não teria aderido. Então, eles esperavam mais que tivesse, obviamente, recursos a mais a receber. Os outros 2 itens, tá, que a gente vê nesse slide, depois a gente vai para a segunda página, mas nesse slide a gente tem outros 2 itens que vão alinhando críticas à forma como a LFU, hoje FFU, trata a Série B, os clubes e as negociações. O item 5, opacidade nos processos de negociação. O que é que diz o texto? Há uma manifesta falta de transparência na condução das tratativas comerciais. Os clubes da Série B frequentemente são informados de acordos estratégicos apenas quando já estão em estágios avançados, seja irreversível ou consumado, sem acesso aos detalhes das conversas, aos interessados descartados ou aos critérios que nortearam as escolhas finais. Exigimos que as negociações sejam abertas para que todos os condôminos possam auditar e opinar sobre o destino dos seus direitos. Isso começa a trazer, por exemplo, a questão das placas que fica explicitada no item 9 e a gente vai chegar nele. A ausência de previsibilidade orçamentária, eu achei isso bem importante, é administrativamente inviável para qualquer clube iniciar a temporada sem a certeza dos valores exatos que receberá da Liga. A atual indefinição sobre esses montantes finais compromete o planejamento financeiro, montagem dos elencos e o cumprimento de obrigações trabalhistas e tributárias. O tom da crítica ele é muito duro. E aí a gente traz os outros itens que fecham essa grande reclamação, né? Esse comunicado que para mim ele é estratégico e ele pode ser a porta da ação judicial de rompimento. Aí você tem inconsistência no cronograma dos repasses, né? Que é quando o dinheiro chega para os clubes. Obscuridade, olha o termo utilizado, tá? Obscuridade nos cálculos de deduções e custos. E aí, ali, identificamos uma falta de clareza preocupante na memória de cálculo que define os valores líquidos repassados. E aqui no item 9, a gente tem a quebra de compromissos e expectativas. Que, repito, olha o termo utilizado, quebra de compromissos. Os clubes vão tentando colocar uma espécie de cheque. Não sei se cheque na relação de pressão ou se já um cheque jurídico na FFU. E aí me chama muita atenção o item 10, porque o Fortaleza está entre os 18, tá? Então, o benefício ao Fortaleza não foi desconsiderado do documento e nem o Fortaleza se sente próximo da FFU o suficiente para não assinar esse documento. Mas será que esse documento não está mais relacionado à cota de TV, Fred? Veja, o 10º não, Cássio. O 10º cita diretamente o Fortaleza, tá? Desequilíbrio na alocação de recursos e risco à isonomia. Questionamos ainda a alocação desproporcional de recursos dentro do bloco, realizada sem critérios claros e publicamente debatidos entre todos os membros. Essa disparidade no repasse de recursos diferentes aos contratos de transmissão e de comercialização de placas. Esse trecho pelo menos diz alguma coisa. Né? Isso afeta diretamente a equidade da competição, criando abismos financeiros artificiais dentro da liga que ferem o princípio da isonomia entre os condôminos e distorcem a competitividade esportiva. Aqui foi direto ao ponto, Fortaleza. Eu acho que toda essa reclamação ela é correta. Mas, enfim, na minha opinião, assim, até que alguém... Eu só tô achando assim que a galera assinou sem ler, não é possível. Assim, os contratos foram assinados. Você não fala por nome de tanta gente, assim, não dá para ser de 3 anos e o time não sabia. Eu acho muito estranho.
Assim, muito estranho, muita inocência dentro do É, futebol. Então, eu tenho eu uma acho sensação, Cássio. cara, Eu tenho, fala assim, ó, eu não sabia. Meu irmão, se não, o que falar que não sabia, para mim tá depondo contra ele isso. Como assim não sabia? Como é é, que não sabia? Por que não sabia? Não teve, por que não teve interesse de saber? eu tenho uma sensação de que, e aí, de novo, trazendo aquilo que eu tinha mencionado antes, né? O fato na época, a LFU ter conseguido valores significativos para a Série A, e é só palpite, tá? Não é informação. Pode ter dado uma sensação de que, tipo, confiamos nessas pessoas que estão tocando à frente, e aí vão trazer aqui o nome à E tona, aí mas deram você não um cheque, faz. e aí assinaram uma E aí procuração. deram uma carta branca. Não, ele carta vai branca. estar conseguindo para a gente os benefícios. Ele conseguiu bater de frente com a Libra que fechou com a Globo. Então ele conseguiu. Olha o que a LFU conseguiu em termos de investimentos, assim, o valor que uma equipe chega na Série A. Então é óbvio que na Série B a gente não vai sair em prejuízo. E aí é quando começa a vir à tona, ó, o dinheiro que você vai receber é tipo você vai ganhar um prêmio, ó, você vai ganhar R$ 1 milhão se você for felizardo aí. Só que aí tem que descontar isso aqui, tem que descontar isso aqui, e aí por isso que eles mencionam, né? Essas pequenas nuances não foram detalhadas. Até esse termo aí, né, que é esse termo em inglês, que isso estava muito mais atrelado à Libra, porque lá na Libra, o contrato que eles fecharam com a Globo tinha uma quantidade específica, tinha que ter pelo menos 9 equipes numa Série A, e tendo Corinthians, Flamengo. Então, para cada situação dessa que não era cumprida, era um percentual menos. Isso na LFU não era colocado. E isso também veio à tona, que é a quantidade de equipes que estão atreladas na Série A e na Série B, que tinha, se não me engano, acho que 37 clubes, é um outro fator que não tendo, tem um outro redutivo, né? Uma outra redução também desses valores. Então, são esses pontos que os clubes, que aí eu acho que é o que eu concordo muito com o Cássio, que dá a sensação que todo mundo confiou quem estava tocando o barco desse lado da LFU. E aí eu acho que foi um descuido muito grande dos clubes de não olharem essas situações, que aí tá, a gente não estava ali nas reuniões, não sabemos como isso foi jogado para eles, né? Como eles falam, já eram coisas já encaminhadas, coisas praticamente já meio batido o martelo, mas se é um colegiado de tantos clubes, da maneira como as coisas já estavam praticamente seladas, aí eu acho que foi realmente um descuido muito grande de todos que fazem o bloco, tá? Para mim, eu acho que foi um erro muito grave, assim, de cada clube que acabou permitindo essas situações agora que estão vindo à tona. E agora a gente vai para o trecho final, tá? Desse vídeo, que é com a resposta da LFU, uma resposta muito superficial. A gente traz um trecho dessa resposta, o documento que a FFU já publicou. É incorreto afirmar que houve estagnação ou queda de receitas. E aí ela apresenta os números, né? Em 2025, o valor devido a cada clube da Série B, conforme regras aprovadas por aclamação em Assembleia Geral, foi de 14,3 milhões, repassando um crescimento superior a 50% em comparação com os valores praticados em 2024. Em 2025, a entidade adotou um cronograma de pagamentos que resultou na quitação integral das receitas até o mês de julho. Além disso, os condôminos signatários da carta dessa sexta-feira receberam há 2 anos investimentos que somaram aproximadamente 890 milhões decorrentes da aquisição de parte dos seus direitos comerciais, recursos que deveriam ter contribuído para o fortalecimento do planejamento financeiro das instituições, né? A FFU diz aí, ó, gastaram mal o dinheiro, viu? Gastaram mal o dinheiro, dá um sermão aí no uso do dinheiro. Gastaram. Ressalta-se ainda que para a temporada de 2026 foi apresentado aos clubes um cronograma de pagamentos acompanhado da proposta de ajuste de regras, com o objetivo de ampliar os valores a serem distribuídos. A aprovação dessa proposta foi postergada a pedido dos próprios clubes. Tá? Não tem ainda aprovado o cronograma de pagamento para 2026. O condomínio, no caso a própria FFU, reafirma que todas as estratégias e negociações seguem rigorosamente as regras estatutárias de governança com processos formais de deliberação, votação e assinatura, afastando de forma inequívoca qualquer alegação de opacidade. As assembleias são gravadas e seguem permanentemente disponíveis para consulta dos clubes, que, vale reforçar, são condôminos e sócios da entidade. Esse é o trecho que tem conteúdo. As outras partes que eu tirei são só formalidades. Não é uma resposta muito precisa.
é esse de 14,3 milhões, né? Assim, tem que ver o que os clubes falam, é a quantidade de descontos, né? Que Isso, mas foi de 25, né? Esse 14,3 foi de 2025. Então, mas é Do porque que eles não, mas eu tô receberam falando ano dos passado. descontos. Mas eu tô assim, Sim. tipo, ele cita porque aí aquele negócio de você jogar o número para cima para tentar também transformar num número melhor. A questão é que esses 14,3 é muito desconto que tem da liga, como ficou claro na reclamação dos clubes. Então, assim, chega um valor muito abaixo disso aí, né? Exatamente, Cássio. E eu Minhoca, algo não tô nem me referindo àqueles 15, 20 ou 10% que cada um vendeu por 50 anos. Eu estou falando dos descontos regulares, assim, dos descontos anuais, e não dos descontos pelo adiantamento de 50 anos. Perfeito. Minhoca, algum ponto para a gente fechar sobre essa resposta da FFU? Vamos ver aí os movimentos, né, que teremos aí, essas reuniões, porque como você bem falou, Fred, isso pode ser o start de uma rescisão, né, de muitos clubes. As ligas, de uma maneira geral, sempre ficaram em xeque para alguns torcedores, né, dizendo que era meio quase que uma utopia que de fato iria acontecer. E em muitos momentos, né, foi vendida essa imagem de que até um dia, né, e por isso que quando teve o ano passado, o Cássio trouxe essa questão da Série B, quando Libra e LFU na época se juntaram, dava essa possibilidade, mas quando começa a ter essas situações, aí eu acho que a gente pode estar vendo um princípio de uma mudança, né, nos próximos anos, de uma situação que muita gente queria acreditar que era possível, mas a gente só vai saber realmente isso aí mais para frente. Como o Atos falou em um dos nossos programas, a gente pode estar vivendo de forma muito rápida o início da implosão das ligas. Essa nova gestão da CBF meio que vem como um trator operacional e financeiro, trazendo a Globo junto e coloca aí em xeque esse cenário pós-ligas que durou ou dura pouco tempo, mas que agora vive um capítulo de enorme colapso e de guerra pública e não duvido que jurídica dentro da Série B. Se você gostou desse vídeo, deixa a curtida, tá? Deixa o seu comentário, joga o vídeo, joga o link nos seus grupos de WhatsApp. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, hora de fazer isso, vai lá em cima, se inscreve no canal, ativa as notificações. E se quiser dar uma força financeira, um apoio estrutural aqui para o 45 minutos, você pode se tornar membro clicando num item que tem aqui abaixo da nossa tela. Eu sou Fred Figueroa, nossos nomes estão aqui na tela. Quando a gente grava de forma remota, tem a vantagem de já virmos devidamente apresentados, mas eu sou Fred Figueroa, estou aqui acima de Cássio Zirpoli e acima de Thiago Minhoca, não é ao lado nesse caso. Formamos uma pequena torre aqui nesse formato de vídeo. A direção e edição é de Márcio Souza. Nós somos o 45 Minutos, estamos nessa estrada desde 2014. Primeiro era formato áudio, agora vídeo, canal, estúdio. Uma cobertura diária, muito próxima do futebol brasileiro, do futebol do Nordeste, mas fundamentalmente do futebol fora do eixo. Tem muito mais Série B no nosso feed. Vai no nosso feed agora que você vai encontrar outro conteúdo para assistir. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.